Sabes que cada geração, a minha grande preocupação em relação... Não é ofensivo, é mesmo baby boomer. Não, e assumidamente, muito assumidamente. Foi ótimo. É ótimo, eu acho que Ser sim. baby boomer. Acho que sim. Talvez seja mais fácil. Por exemplo, eu quando estava a preparar este programa, uma das coisas que me fez alguma confusão foi perceber que agora... Isto até a propósito de alguns estabelecimentos que estão a abrir em alguns locais do mundo, unicamente administrados com inteligência artificial, robôs. Mas eu gosto imenso da tecnologia e, portanto, eu sou da geração, exatamente, viu na máquina de lavar roupa e de louça, sobretudo a da louça, a libertação de boa parte daquilo que eram os trabalhos assim depois de casa, não é? Lavar a roupa não, mas a louça, portanto, quando a máquina de lavar a louça é uma libertação. E, portanto, sempre gostei imenso. Mas, de repente, pensei, o que será ter uma entrevista de emprego com inteligência artificial? Isto já está a acontecer e, para mim, seria extremamente complicado. Extremamente complicado. Já os diretores dos departamentos de recursos humanos eram uma coisa difícil, não é? E nós temos um convidado de estúdio, que é o Pedro Amorim, da Manpower, que sorri. Não sei se serei só eu a achar isto, mas já os diretores de recursos humanos, aquilo tinha... Era como se eles não percebessem, sobretudo o nosso talento, não é? Mas pronto, agora, são coisas completamente diferentes. Nós estamos a falar de gerações que se estão a confrontar com... Pode dizer-se, todas as gerações se confrontam sobretudo no século XX, com circunstâncias absolutamente diferentes daquela geração que os antecedeu. E, portanto, temos de perceber isso. Agora, neste momento, esta geração Z de que estamos a falar, ela, sim, já tem não é como a Alfa, que já nasce só no mundo digital. Mas, à parte da participação do pai e da mãe, o resto já vai sendo tudo digital. Mas aqui o que temos, estes estão a fazer a transição entre aquilo que era um mundo muito mais físico, muito mais de relações pessoa a pessoa, para esta grande mudança tecnológica. As outras gerações também a tiveram de fazer, os baby boomers, nomeadamente, mas não com o mesmo peso e determinação no seu futuro. Muitas vezes, como todas as gerações que vivem os momentos de transição, há gerações, estou a pensar, por exemplo, nas revoluções, há uma geração que se considera perdida, geralmente, que é a geração que, vivendo os processos revolucionários, acaba a sofrer o primeiro impacto do processo revolucionário, que impacta na sua educação, na repressão, portanto, isto é muito evidente, por exemplo, quando se vê o que aconteceu na China, na República Popular da China, da Revolução Cultural e tudo aquilo. Agora, nestas questões da tecnologia, vamos ver como é que vai impactar e se esta geração, porque está a viver em direto a transição, não acabará a ser afetada. Depois, vamos ver do ponto de vista da sua chegada ao mundo. Eles também vivem uma outra mudança, que não é assim tão falada, mas que é a mudança demográfica. Muitos deles já são filhos únicos, ou já só têm um irmão. Muitos deles não têm primos, por exemplo. E isso vivem com famílias longas geracionalmente, tanto famílias com avós, com pais, mas só com irmão ou sem irmão e sem primos. Isto é e daí talvez uma das características que os mais velhos da minha geração muitas vezes têm quando se confrontam com esta geração, é que os acham eu, não é? Autocentrados, muito centrados em si mesmos. Muito aquilo que nós, com a bruteza dos baby boomers, não é? Aquela rudeza do falar, dizíamos, mas flores de estufa, não é? E, portanto, também há uma outra coisa, os pais deles são mais velhos do que aquilo que acontecia muitas vezes no passado. Hoje, a maior parte das crianças nasce de pais geriatricamente velhos, e isto, emocionalmente, a idade dos pais também conta. E portanto, este eu, que muitas vezes a minha geração trata de uma forma bruta, porque tudo os ofende, porque são hipersensíveis, mas também há ali o outro lado,
que é verem que é que essa sensibilidade depois se vai traduzir na sua atitude perante o mundo, perante o trabalho. Há características, as formas de comunicação. Um primeiro sinal de que eles estavam a chegar, não sei se depois os nossos convidados confirmarão isto, mas para quem estava, por exemplo, a trabalhar em redações, meios de comunicação social, produção de filmes, talvez tenha sido aí o primeiro sítio onde eu comecei a perceber a diferença, é que eles preferem mandar mensagens a telefonar. Nós somos a geração do telefone, não é? Eu vi produtoras de televisão, muitas vezes nos filmes a figura é a produtora, não é? A mulher que mete de pé o programa, também há homens, mas e têm, não sei, estão sempre telefones, não sei o quê. E eles, então não telefonaste? Mandei uma mensagem. E isto foi alguma coisa, e depois começámos, claro, os mais velhos, os baby movers, a falar assim, eles não telefonam. Porquê é que eles não telefonam? Não, eles mandam mensagens. Pronto. São estas diferenças. Depois, claro, temos grupos complicados, como há em todas as gerações. Eu quero já fazer aqui uma ressalva. Nenhuma geração terá tido princípios tão complicados, quer dizer, nenhuma, todas têm, mas a minha não augurava nada de bom, não é? Como uma geração que achava por bem dançar ao som de sexo, drogas e rock and roll, quer dizer, não parecia augurar nada de muito promissor, não é? Não correu mal. Não correu mal, portanto. Acho eu. Vamos lá ver, quer dizer, também não se pode dizer que tenha sido. Quer dizer, as coisas têm sempre. Alguns protagonistas ficaram pelo caminho, mas muitos protagonistas ficaram pelo caminho, e isso, por exemplo, é uma das coisas que, como já se percebeu aqui em alguns programas, quando se vem falar dos grandes problemas das redes sociais e todas essas coisas, eu pensei, esta gente não se está a lembrar de heroína, pois não. Quer dizer, não estou a lembrar do efeito devastador que teve. Portanto, as coisas também têm de ser vistas em perspectiva, porque todos nós somos um bocadinho eu, não é? Não é apenas a geração Z. Depois há aqui um grupo que é complicado e que hoje, não sei se nas mudanças do mundo, da economia, do trabalho, como é que isto depois se resolve, que é os nem. Os que nem estudam, nem trabalham, nem. Pronto. Este limbo que parece ser relativamente significativo. Depois temos uma geração que é sempre, cada geração acha-se singular, não é? E, portanto, agora é claro que todas as gerações têm acontecimentos marcantes, e eu creio que nesta geração o ter-se vivido uma pandemia, o confinamento, não é a pandemia, porque eles a pandemia não sofriam a doença, ao contrário do que aconteceu com a gripe de 1917, a pneumónica, a conhecida como pneumónica, a espanhola, que afetava especialmente os jovens. A Covid não era esse o caso, focava-se nos seus efeitos mais dramáticos nos mais velhos, mas viver confinado, aquilo que é um período de imensa socialização, porque é o período da socialização por excelência, já se sabe que no caso das crianças comprometeu as questões da aprendizagem, da linguagem, tudo isso. Nestas idades das adolescências, do início, de passagem para a idade adulta, deixar de ser criança, qual é que foi o real impacto do confinamento? É também uma das questões. Portanto, eles são marcados por sucessivas crises, não é? Eles apanham a crise financeira de 2008, 2013, quer dizer, começa nos Estados Unidos e na Europa, atinge o seu auge em 2013, apanham a pandemia, como referiste, depois apanham a fase toda da maior ansiedade em relação à crise climática. Mas é aí depois que eu acho que nós temos de chegar. E depois é as guerras, não é? Helena, desculpa, estou completamente em desacordo. Sempre houve guerras, vamos nos deixar de tretas. Não, nós não apanhamos a nossa geração, nós comparamos sempre com as outras, não é? A nossa geração dos baby boomers. Helena, quando eu nasci, Portugal tinha guerra em 3 cenários. E a geração dos millennials não apanharam essa parte, não é? Quer dizer, tudo de 74, 75 até... Eu nasci em 61, havia guerra, Portugal tinha guerra em 3 cenários. Tu viste chegar, quer dizer, sabes o que são os retornados, não é? Portanto, vamos ver.
isso aí eu acho que há uma hipervalorização. O confinamento... Uma coisa é tu teres uma guerra especificamente, não é? E outra coisa é teres sucessivas guerras, sucessivas crises. Eu acho não te afetava diretamente, não é? Porque tu, por exemplo, eu era portuguesa, no caso da Primeira Guerra tens a geração perdida, no caso... Tu tinhas aqui famílias a ver se o filho ia para a Guiné ou para a Angola, pendurados. Se vai para a Guiné, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, sabias o que é que queria dizer poder ir para a Guiné? Claro que se fosse para Angola era completamente diferente. Eu, por acaso, e acho que gostava de debater isto durante o programa, o confinamento, eu acho que é algo que nós realmente ninguém tinha vivido. Agora, as guerras, as crises económicas, Portugal já tinha. A crise financeira foi bastante grave, não é? Quer dizer, foi bastante grave, mas se calhar foi mais grave ouvir dizer... Só tem comparação com a de 29, no caso dos Estados Unidos. Sim, do ponto de vista de quem sabe muito de economia. Mas se calhar... Não é do ponto de vista, é do impacto que isso tem. Mas não é isso, desculpa. Permita-me, a questão do confinamento aqui Pedro Amorim, bom dia. Do trabalho. Bom dia, é um prazer estar aqui. Uma introdução, o Pedro Amorim é diretor de vendas corporativas do grupo Manpower. Exatamente. Empresa que gera talentos. Posso fazer uma coisa? Claro. Quando eu comecei a pensar a trabalhar, havia tão pouco trabalho em Portugal, tão pouco, que eu pensei, se calhar, vou à Manpower, porque dizia-se que eles contratavam e portanto, essa ideia de que é tudo muito pior agora, quer dizer...